Olá, eu sou o Evandro Schultz, eu sou economista formado pela FGV, matemático também pela USP, e agora estamos continuando nossa série com o terceiro vídeo sobre o que aconteceu na economia do Brasil durante o Covid. Vamos agora falar sobre os efeitos e impactos na renda. Se olharmos aqui a renda, o salário mínimo, vemos que o nominal continua subindo, tá? Mas o nominal para salário não é tão importante. Ele vai ter impacto aonde maior salário nominal? Lado fiscal, contas para se pagar do governo. Principalmente aposentadoria, entre outros, é onde mais impacta o nominal. Mas que nós temos que olhar mesmo no poder de aquisição, digamos assim, na pessoa, é o lado do real. Então, quanto que foi o salário mínimo real, que é uma proxy do que, em geral, as pessoas têm ganhado, principalmente pessoas de baixa renda. Olha só, ela teve um comportamento estranho. Ela teve um evento, um fator positivo que, durante a crise, ajudou até em torno de julho, que foi o quê? Auxílios do governo, ajudas basicamente do governo. Teve também a questão da inflação, que caiu bastante nesse período. Tal. E aí depois começou a cair o nível. E aí temos, então, começa a ficar a questão do impacto da inflação. Então, mas ainda não é um número preocupante, tá? A renda, de certa maneira, conseguiu ficar um pouco estável. Agora, vamos ver o impacto na indústria. Na indústria, aí sim, o impacto foi mais significativo. Historicamente, nós já tínhamos uma tendência de queda. Foi muito forte que levou à queda da Dilma aqui, né? Porém, se olharmos aqui nesse período do Bolsonaro, houve um aumento, assim, um gap, mas nada consistente. Melhorou um pouco a inclinação, diminuiu pelo menos a curvatura. Por outro lado, chegou a crise. E a crise, ó, despencou. Foi uma queda nunca vista antes, nunca tivemos um nível tão baixo. Mas teve uma recuperação próxima ao V, mas ainda num nível menor do que o anterior. Renda média, agora, renda real média dos trabalhadores. Então aqui é em reais, tá? Não coloquei a unidade de medida. Então, empregador. A deles subiram de empregador. Interessante, tá? Não fui muito atrás de entender esse número. Servidor público, ele também subiu. E aqui um dos grandes pontos. A contribuição do servidor público subiu. Mas a média geral está aqui em azul. Ó. Ela não subiu muito. Subiu um ticozinho. Os trabalhos efetivos também quase não. Houve até uma queda aqui no período que foi o que muitas pessoas aderiram ao plano de reduzir salários. E aí houve uma grande mudança também para pessoas sem carteira assinada. Então houve uma migração de trabalho para cá. Por isso explica um pouco essa mudança aqui. Tá? Mas olha, trabalhador doméstico, a renda caiu. E opa, por quê? Principalmente gente pobre perdeu dinheiro aqui na doméstica. E é simples pensar. Lockdown, pessoas não podiam receber visitas, pessoas passaram a trabalhar em casa, alguns deixaram de querer ter pessoas cuidando da casa, elas mesmas passaram a cuidar, de alguma maneira fazendo home office. Então, foi um dos impactos. Mas o que mais chama atenção aqui é a renda média do empregador e do servidor público. E aqui tem um lado fiscal que preocupa. Tá? Fiscal que preocupa também parte. Né? Como que a gente aumenta o fiscal? Né? A renda do servidor público, que é muito acima da média de quem sustenta ele, sendo que esse daqui não subiu tanto. E tivemos várias outras medidas, aí, como a gente já viu, que o PIB foi, em vários aspectos, bem afetado negativamente. Então, o imposto que chega ali para pagar esses caras diminuiu. Vamos falar agora sobre consumo. Como que foi o consumo impactado na crise? Olha só, tecidos, vestuário e calçados. Esse item caiu desastrosamente.
quase que quebrou, fechou, né? Esse lado. O lado aqui também das móveis domésticos, eletrodomésticos, também teve uma grande queda, mas ele se recuperou rápido e ficou acima do nível anterior. Por quê? Em parte porque estava represada essa demanda, né? Porque as coisas vão quebrando e tem que comprar novos. E também, em parte, porque essa mudança, pessoas passaram a mudar de casas, renovar, querer melhorar o seu ambiente doméstico. Agora, olha o lado de material de construção. Ele foi o mais surpreendente. Ele caiu um tanto, recuperou muito rápido e ficou muito acima de níveis do que nunca teve anteriormente. Material de construção. E aí temos aqui, novamente, essa questão da mudança demográfica, da mudança de como as pessoas querem morar, onde morar, morar mais em casa, então começar a melhorar o ambiente de trabalho próprio e outras coisas. E caras que tiveram impactos positivos com a crise, né, no consumo, que aumentou o consumo. Hipermercados, supermercados, principalmente áreas aqui relacionadas a alimentos, bebidas. Então, esses aqui tiveram impacto positivo com a crise, né? Muita gente aqui, esse pico aqui principalmente, explica porque as pessoas saíram correndo, muitas vezes para fazer um estoque, com medo que ia faltar alimentos, ia faltar produtos dos supermercados. Ok. Vamos para o próximo item. Vendas reais no varejo. Olha, outro ponto que se destacou na crise. Teve uma queda aqui baixa, também não tão forte, mas subiu e ficou um nível bem mais alto que anteriormente, que é coisas relacionadas à saúde. Farmácias, médicos, ortopédicos, esses lados, né? Faz sentido, né? Artigos de uso pessoal doméstico. Olha só, também foi outro item que se recuperou bem, tá, da crise. Agora, livrarias, jornais, revistas, caiu lá embaixo. Já era uma tendência negativa e agora acentuou com a crise, né? Até se recuperou um pouco, né? Principalmente aqui, quem foi afetado? Quem vendia material para o escritório. Muitos escritórios pararam, fecharam. Escritórios também aqui, informática, comunicação, teve um grande impacto, mas depois passou a se recuperar. Tá? Se recuperou, mas teve planos aqui do governo para diminuir imposto de vários itens aqui, inclusive. Vamos salientar esse item também. Principalmente porque aqui é uma grande demanda por produtos externos, né, que é importados. E o câmbio subindo, houve uma ajuda de fiscal. Índices nacionais de vendas. Subiu. O acumulado, se nós olharmos. Algumas mudanças aqui, acíclico, mas aqui não dá para tirar muitas conclusões. Eu tentei pegar aqui dados sobre o impacto na aviação, e esse lado da aviação me surpreendeu, né? Eu esperava uma coisa muito pior com o da aviação. Não pesquisei muito para interpretar melhor esse gráfico, esses números, mas houve uma queda aqui, sim, significativa, principalmente impacto comercial. Caiu muito o número de comercial. Depois recuperou um pouco aos níveis anteriores, um pouco mais. E parte da explicação por que não caiu tanto é porque boa parte desse setor não parou, que é aviões para uso para a agricultura, para ricos, né, que tem jatos pessoais, exército. Então, muita coisa não parou aqui nesse lado. Tá? O comercial foi mais impactado, sim. Outro item aqui, importante destacar, desempenho das vendas no varejo brasileiro. Olha a recuperação, como é que foi, né? Não foi um V exatamente, foi algo assim. E num nível menor que o anterior, tá? Do que estava antes. Então, teve um choque grande, caiu, ainda não se recuperou. Vendas no varejo, consumo. Aqui está por região. Então nós vemos que o norte, de certa maneira, foi quase que o menos impactado. Tá? O norte. Interessante observar isso. O norte foi um dos menos impactados. Também talvez uns que menos fecharam ali, né? Muitas cidades isoladas, inclusive. O centro-oeste
foi um pouco mais impactado. Quem foram os mais impactados? Sudeste, colocar principalmente São Paulo, né, que foi talvez o estado com o lockdown mais rigoroso de todos. Nordeste também foi forte. Tá? E o nível do Brasil está aqui. Né? Então pode ver que o nível do Brasil está muito próximo do estado de São Paulo, que puxa muito boa parte do peso aqui do índice. Inflação, preços e custo de vida. Vamos agora a este item preocupantíssimo. Vamos olhar alguns dados históricos aqui primeiro. Olhando um dos itens sobre tecnologia, custo de tecnologia da informação. Nós vemos que, de fato, houve um aumento forte do custo de tecnologia da informação. E aí, por quê? Grande parte tem um câmbio, dado que muitos desses insumos, desses produtos são importados. Também tivemos um problema de consequências da baixa da produtividade aqui desses itens. E com a recuperação, itens começou a haver maior demanda, tá? Que não havia oferta muito bem. Mas esse é um bom ponto a pensar. Tá? Mas lembre que esse índice ele sempre teve uma variação positiva, como seu custo tem sido sempre aumentando. O maior gap, talvez, histórico foi esse daqui do período da Dilma. Né? Esse foi extremamente alto. Não chegou nem perto. Também teve a ajuda de impostos que ajudaram um pouco a reduzir o impacto ali. Agora, olhe só esse ponto. Fator de crédito e juros impactou muito a venda de imóveis e os preços dos imóveis. Porque as pessoas com mais dinheiro, com juros mais baixos, é como se tivesse mais dinheiro na mão, de certa maneira. Tá? Aumenta a demanda por imóveis, a oferta não tão rápido, demora para construir imóvel. E então, o que acontece? Subiram muito preços de vários imóveis em vários lugares, em geral. Onde que ficou uma coisa meio estranha? Recife e Fortaleza, no Nordeste aqui, os índices tiveram uma queda aparente aqui, mas é uma queda que veio não necessariamente pelo Covid. Se olharmos aqui, alguns já tinham tido uma queda antes do Covid. O Covid em si parece que afetou mais Recife por um período de tempo. Eu não chequei pesquisar por que disso, tá? Mas houve esse impacto. O aluguel. Aluguel também teve um salto, aí, principalmente no Rio de Janeiro, caiu. Mas, em geral, depois de uma alta, começou a cair. Por quê? Subiu muito preços e, em parte, é questão de demanda e oferta. Com preço mais alto, as pessoas não estavam conseguindo mais pagar, começou a ter renegociação de imóveis. Tá? Então, começou a cair o preço dos aluguéis. Veja que, historicamente, fazia muito tempo que não tínhamos uma queda desde esse período aqui em 2015. Em São Paulo e Rio de Janeiro, onde tínhamos os dados. Outro, agora, índice de inflação, INPC, nós vamos ver aqui que houve um aumento da curvatura, tá? A derivada aumentou, o que preocupa. Um aumento muito rápido, tá? Próximo a esse nível aqui, que é o que vai culminar no impeachment da Dilma, onde há uma nova mudança na curvatura. Vejamos agora o lado da inflação aqui, o core da inflação. O core da inflação subiu. O IPCA subiu. O núcleo da dupla do IPCA também subiu. E o IGPM foi o mais rasgador aqui, né? Um índice provavelmente considerado ruim, que reflete muito o impacto também do câmbio, tá, sobre ele. Mas vemos que nós tivemos esse período aqui do
Paulo Guedes, Bolsonaro e Temer, de vários níveis com inflação negativa. Estávamos com inflação baixa, negativa. Tá? E foi mais aonde que começou então a ter esse problema? A partir do segundo semestre. Quando a economia começou a se recuperar, mas evidentemente faltou insumos, faltou a infraestrutura, grande parte foi destruída quando faz indústria, empresa, mão de obra, o fluxo das coisas, o processo. Entre outros fatores, tá? Teve outros fatores, mas teve isso também. Vou explicar a parte. Olha só o IPCA agora, por itens. Onde foi que teve um grande aumento? Bens não duráveis, coisas para se usar no curto prazo, por exemplo, alimentos. Subiu rasgando. Outro item aqui considerável, preços de livres e também duráveis, também subiu, mas não no mesmo nível. O núcleo, como a gente vê, ele está mais tranquilo, tá? O núcleo, mais tranquilo entre aspas, porque eles tendem a seguir o núcleo, tá? O índice. Mas olha agora esse nível, o acumulado para 12 meses. Bens não duráveis foi o grande monstro aqui. Enquanto os bens semiduráveis, não. Tá? Esse cara não preocupa muito, mas esse daqui é o que preocupa. E aí começamos a olhar algumas questões que vão nos levar em direção aos alimentos. Olha a questão aqui, por exemplo, da cesta básica. Cesta básica explodiu o nível. Tá? Tem fatores sazonais, se vocês olharem. Tá? Um período que ficou mais em alta foi esse período aqui que, chegou no impeachment. Depois tivemos uma coisa abaixo da linha aqui, dessa regressão linear. Ok? Mas aqui tivemos esse aumento absolutamente alto, a um nível que a gente não tinha visto antes nessa série histórica. Outro lado agora, entra mais nos detalhes o que nós podemos olhar dentro desses itens. Alimentos e bebidas e habitação. Foram os grandes vilões, maiores altas. A alimentação começou a cair um pouco aqui. Tem a questão cíclica aqui também. Maior safra em outubro, tal. Mas foram os grandes monstros aqui que levaram muito o IPCA. Veja que no começo da crise, alguns itens como transporte, lembra que o Uber até diminuiu o preço das tarifas, tal, etc. Artigos de residência, vários itens teve uma grande queda nos preços. Agora itens com maiores altas, disparado, INPC. Quando olhamos porcentagem ao mês aqui, historicamente, alimentos e bebidas. E preocupa um pouco os outros itens, porque todos os outros itens aqui convergiram também para alta, mas olha só esse. Comparado ao nível anterior, passou do nível anterior da época de. Então, crise de preço de alimento é uma coisa sempre preocupante, historicamente. Outro item, olhando para o IPCA, dados do IPCA bem coerentes com o INPC. Outros índices do IPC que não vemos tanto impacto na inflação, tá? Talvez um pouco aqui vestuário, que caiu muito o nível do preço. Outros depois teve um spread de alta aqui, mas... Outros itens do IPC, o destaque aqui só, novamente, é o vestuário. Aqui é a série mais acumulada. Vejamos agora educação. E educação foi um item interessante, impacto no IPC. Historicamente, ele já vinha regredindo no nível, inflação meio controlada, digamos, tá? Mas pela primeira vez tivemos um choque negativo, e muito negativo no nível do gasto com educação. Muitas pessoas saíram de escola, escolas passaram a dar descontos, entre outros itens nesse sentido. E voltou a começar a se recuperar até uma inclinaçãozinha maior aqui. Aqui, o acumulado da educação, nós vemos que o acumulado teve uma tendência negativa, forte, desde a época da inflação, nível de preços com gasto com educação.
ok? E aí caiu absurdamente no período da crise. Um choque que ficou em outro patamar. Será que vai manter nesse nível? Não sabemos, mas a tendência era negativa. E aqui, talvez com essa questão da educação, talvez vai aumentar agora mais demandas sobre homeschooling, também sobre ensino à distância, online, entre outros cientistas em sentido que talvez venha baratear a educação. Aqui, agora olhando, esse gráfico eu queria ter um pouco mais de atenção, que olhando o boletim Focus, tá, do Banco Central, e algumas medidas que o Banco Central adotava como máxima e mínima para a inflação e a meta. Então, em preto aqui, essa linha mais central, temos a meta da inflação do Banco Central. Tá? Essa é a meta. Aqui era a mínima projetada e aqui a máxima projetada. O Focus mostrou a expectativa, tá, da inflação para o ano de 2020. Tá? Ele está indo aqui até 2021, cuidado para não confundir o gráfico. Então, 2020 ele vai até aqui, que não temos ainda o dado final aqui, para fechar do mais atual, quando foi feito esse gráfico. Ok? Então vemos que o azul é o IPCA que de fato aconteceu. O IPCA então aqui ficou acima da meta do Banco Central, mas pouco acima, comparado com períodos anteriores, como 2019, que foi mais alto e deu menos bafafado que hoje. E muito mais baixo do que vinha acontecendo neste período aqui, que estava o período PT Dilma, uma super forte inflação ali, muito acima da meta, que chegou a passar de 10%. Ok? Então teve esse ponto. Em linha verde, pontilhado aqui, é a expectativa do mercado para 12 meses. Esse item está defasado, ele está atrasado. Essa linha verde clara é ele passado para 12 meses para frente, quando de fato aconteceu. Ok? Então, nesse período, a gente vê que a inflação ficou abaixo da expectativa. E nesse período aqui, que está sendo projetado para 2020, que é o que preocupa agora, está acima do que foi esperado para o ano passado, tirando aqui o finalzinho. Tá? Esse finalzinho. E está acima do que. Então, aqui é onde preocupa. Mas, se vocês olharem bem, o que temos aqui? Uma queda do nível da inflação a partir de meados, segundo semestre desse ano. Então, há uma expectativa aqui do mercado de alta na taxa de juros Selic. Então, é preocupante um pouco os juros? É, mas o governo tem ainda muito espaço para mexer nos juros, para tentar corrigir isso. Tá? Diferente da crise que estava tendo aqui, que estava tendo problema de dominância fiscal. Então não adiantava só você subir juros, que a inflação não resolve, tá? Não cai. Há um risco de dominância fiscal aqui? Mas é menor. Vai depender mais do outro lado, que é o lado fiscal, da dívidas que a gente vai ver. Aqui é um lado da inflação mostrando por cidades. Vemos que Recife foi o que mais sofreu com a inflação, né? Os outros ficaram em média, aqui numa média, as outras capitais, tá? De 5%. Agora vejam que ficaram itens acima da meta. Qual foram os itens mais responsáveis? Temos esses dois itens: a alimentação e a habitação, como nós vimos já anteriormente. A alimentação teve grande impacto por causa da ajuda dos auxílios do governo, ajudou principalmente populações de baixa renda, que quando baixa renda passa a ter um pouco mais de dinheiro, vão gastar mais com comida, que é um bem mais de urgência, de maior prioridade. Melhorar a alimentação, ok? Então, teve esse ponto, sim, a pensar. Olha só agora. Inflação, alimentos. Vamos olhar nesse lado agora.
dos alimentos. Os alimentos, pecuária, tudo subiu. Tudo subiu. Frango nem tanto. Frango ficou até... subiu, mas nem tanto. Agora os bovinos e suínos dispararam. E grande parte aqui é China. Os grandes motivos é China. Por esse grande aumento do preço desses itens, que aumentou muito a demanda dele, então se exportou muito para a China. E também, como desvalorizou o real, grande parte, favorece a exportação. Então, vamos dizer que nosso boi ficou mais barato. E aí também outros itens que também dispararam o preço. Destaque aqui para arroz, que depois caiu um pouco, né? O governo reagiu com as medidas. Tem também questões cíclicas, mas o arroz disparou. Farinha de trigo disparou, que tem muito impacto de câmbio também. Farinha de mandioca disparou, porque começou a ser também um substituto. O arroz subiu, começou a consumir mais mandioca. Acho que foi atrasado o efeito. E depois começou a cair. Okay. Outros itens também subiram muito, muito, muito. Olhem o milho, o nível do milho como subiu. Grande parte dessa explicação é uma mudança até para recompor a cesta de alimentos, né, de produtos. Antes o pessoal comia muito boi, carne, como aumentou muito o preço, eles migraram para outros itens. Okay? E isso, junto com a questão da ajuda do governo, o pessoal passou a consumir mais esses itens essenciais, que melhoram a qualidade da alimentação. Então, eu falo que bastante efeito de substituição. Olha, por exemplo, a questão do feijão, um dos principais substitutos da carne, digamos assim. Eu que sou vegetariano, geralmente ouço esse tipo de palavras bem comum. Okay? Porque o feijão não é um item que o Brasil exporta tanto. Tá? Então aqui não podemos dizer que tem tanto efeito da China ou outros países querendo exportar muito nosso feijão. Então, a soja, no mesmo sentido, também disparou. Okay? E aqui também tem uma parte, um ciclo vicioso no preço da carne, tá? Porque soja é insumo para a carne, né? É a ração do boi, em geral. Muitas coisas. Então, e também exportação de soja também subiu muito, tá? Queijo. Queijo subiu. Subiu pra caramba, laticínios. Em geral, mas não tanto, se estabilizou e começou, teve até uma leve queda aqui. Tá. Ovo. Ovo, que engraçado, né? O ovo disparou no começo, disparou mesmo. E depois caiu. Parte dessa disparada, porque opa, carne está muito caro, o pessoal também pensa muito em ovo como substituto da carne. Mas depois houve essa queda, talvez foi por questão de mudança na oferta. Não cheguei a checar esses dados, mas depois houve uma alta novamente. Né? Então, talvez uma mudança aí de comportamento da produção novamente. Né? Inflação de alimentos e preço produtor. Para o produtor também subiram muito. Olha o feijão preto, o preço para o produtor. Então não é uma coisa que foi da produção para o consumidor, esse intermediário que aumentou muito o preço. Mas para a produção, o produtor já houve uma alta queda, um aumento do nível dos preços. Em geral, do boi gordo também, que é tudo para o produtor. Suínos, ovos, soja. Fui ver até a questão do petróleo aqui, né, novamente um outro gráfico. Caiu bastante, tivemos até a questão do petróleo, custo negativo, né, o pessoal quis pagar para se desfazer, né, dos estoques, né, que tinham custos de manutenção, né, de estoque, basicamente. Então pagaram para tirar basicamente o petróleo. Subiu depois, né, começou a recuperar, voltar a economia, subiu, mas estamos ainda até nível praticamente abaixo do que estava antes. Agora, o outro lado que assusta, o lado da dívida pública. Vejamos. Aqui temos emissões e resgates da dívida pública e a emissão líquida,
aqui em amarelo. E ela subiu bastante. Tá? Então, todo esse custo da ajuda dos governos para o Covid e muitas coisas teve o custo de dívida. Então, olha o nível das emissões. Subiram muito a patamares que nunca houve antes. Nem na época aqui da Dilma teve um nível tão alto. Okay? E aqui teve também falar que a Câmara, os deputados aprovaram também poder fazer isso. E aqui, novamente, questão, tem a rolagem da dívida, né? A dívida fica rolando, vai desfazendo aos poucos, né, ao longo do tempo. E veja que, novamente, aqui um outro gráfico, o acumulado mostra como aumentou o nível de inclinação e subiu o nível líquido, o que é preocupante, né? Agora, nível total da dívida, porcentagem do PIB, do governo federal e Banco Central. Eles estavam neste patamar, caíram um pouco aqui no início, teve muitos vencimentos da dívida aqui, e depois uma alta assustadora, a um ritmo até um pouco maior do que desse período, tá? O que é outra preocupação. Agora, o setor público não financeiro, um pouco menor o nível da alta, mas ainda muito alto. E aqui um outro gráfico mostrando um pouco mais detalhes, né, alguns períodos, mostrando a inclinação dela, de como estava mudando a inclinação da nossa dívida, digamos assim. Quando estávamos começando a mudar aqui, né, para começar a criar alguma folga para o Brasil, né, poder investir melhor, uma folga mais fiscal, né, por chegarmos a um superávit primário. E veio o Covid e o governo passou a se endividar muito, subiu muito o nível da dívida. É o ponto que mais preocupa na visão de muitos economistas hoje. Tá? Essa é a grande preocupação. A dívida que o governo fez. Né? E aí tivemos STF e vários outros órgãos aí do Estado tentando dificultar, né, de certa maneira, a queda da dívida. Né? Teve vários aumentos de gastos públicos, impediu alguns cortes, entre outros. Né? Então, é um ponto que preocupa. Né? Será que o governo vai conseguir resolver isso? Tá? Porque dívidas, elas rolam e demoram para serem diminuídas. Então, isso daqui, para voltar para este nível, não é algo que se pensa que vai acontecer rápido, tá? Essa queda. Não vai acontecer rápido. É muito difícil isso acontecer rápido. Apesar que várias dívidas têm grande parte da dívida de curto prazo, que vão vencer nos próximos meses, anos. Então, talvez isso ajude, né? Depende muito de como o governo vai gerir isso. Mas é muito difícil imaginar que vamos voltar para este nível anterior aqui e abaixo disso até o fim da gestão Bolsonaro. Tá? Isso talvez só no futuro, e olha lá. Do outro lado, questões aqui para comparar dois níveis da dívida. Mas aqui é o outro lado, pensando agora. Eu comecei a pensar, ok, mas essa dívida, como é que está refletindo no mercado? Tá? Como é que está as contas do governo, etc. Peguei as notas aqui do risco de crédito, das duas principais agências de risco, a Standard Poor's e a Fitch. E olhem só, nesse período da crise de 2020, se mantiveram iguais. Tá? Eles não reavaliaram o risco do país, mantêm o mesmo risco anterior. É um alívio. Né? Eles podem, nada que impeça que agora, em 2021, eles revisem para uma piora, né? Como vimos aqui. Tá? Mas ainda se manteve o mesmo nível. Okay. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Nós olhamos várias variáveis macroeconômicas do Brasil, não entramos tão a fundo nelas, para ver o que aconteceu, o porquê de cada um deles.
apenas vimos como aconteceu isso ao longo do tempo. Okay? No futuro, espero que teremos mais dados, mais estudos que vão analisar mais no detalhe, mais profundamente cada uma delas. No futuro também espero fazer uma avaliação comparando o Brasil com outras economias do mundo, assim como impactos na saúde, número de mortes mesmo, esses itens. Mas por enquanto ainda, eu acredito que ainda não temos dados bons para fazer esse tipo de análise. Se você gostou, não gostou, curta, descurta, comente embaixo qualquer dúvida, qualquer contribuição. E também, se você quiser se inscrever no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo. E é isso. Um abraço para cada um.